Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes. Estamos com mais um programa Leis do Sucesso. E agora a gente vai falar um pouquinho que depois da entrada em vigor da reforma da Previdência, ficou bem mais difícil a pessoa se aposentar pelo teto. Porque as pessoas me procuram, e isso assim, não é um caso, dois, é direto. As pessoas me procuram sempre querendo se aposentar pelo teto. E aí você vai checar e você vai ver muitas vezes que essas pessoas estão jogando dinheiro fora. Eu vou explicar. Então, o que é o teto do INSS? O teto é o valor máximo que um segurado pode receber como benefício. Então, por isso também é conhecido como teto da aposentadoria. Então, dessa forma, o teto do INSS ele tem por objetivo evitar que as aposentadorias elas ultrapassem um valor determinado. Então, especialmente para os indivíduos que recebem mais de um salário mínimo de aposentadoria por mês. Então, cada contribuinte terá um valor máximo a receber. No entanto, nenhum pode receber acima do teto estabelecido pelo INSS. Qual é o valor atual do teto do INSS? Bom, em 2020, o reajuste das aposentadorias foi de 4,48%. Então, com isso, o teto do INSS, ele saltou de R$ 5.839,45 para R$ 6.101,06, ou seja, teve um aumento real de R$ 261,61. Então, portanto, esse é o valor vigente no momento. Então, para quem está entrando no mercado de trabalho agora, serão consideradas todas as contribuições. Então, o teto do INSS será praticamente impossível de se obter. Então, a imensa maioria das pessoas não ganha isso no seu primeiro emprego. Então, a possibilidade de ganhar uma aposentadoria no valor máximo do INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social, hoje em R$ 6.101,06, ficou ainda mais distante após a aprovação da reforma da Previdência. Os novos trabalhadores e os que não entram na transição dificilmente vão receber o teto ao se aposentar, mesmo que ganhem salários maiores. A reforma, ela altera o cálculo da média salarial dos trabalhadores, que serve de base para calcular o valor da aposentadoria. Então, a média será feita considerando todos os salários recebidos desde julho de 94. Então, na prática, isso faz com que os rendimentos menores puxem a média do trabalhador para baixo. Existe uma forma de escapar disso. O texto da reforma permite que as contribuições menores elas sejam excluídas do cálculo, desde que o período correspondente não seja contabilizado e mesmo sem ele se cumpra o tempo mínimo. Então, ou seja, você tem lá um tempo mínimo de contribuição. Aí você pega esse tempo mínimo e aí ele entrando na soma, ele diminui o valor da sua aposentadoria. Então, o que você faz? Você tira esse tempo mínimo, mas você tira os valores, mas você também não pode contabilizar esse tempo. Então, eu tenho 42 anos de tempo de serviço, que é um absurdo, mas só para dar um exemplo. Então, eu tiro 2 anos, eu fico com 40 anos de tempo de serviço, porque esses 2 anos eu recolhi o salário mínimo e está derrubando minha média. Então, eu tiro esses 2 anos, ou seja, o dinheiro que eu recolhi é como se eu não tivesse recolhido. Então, é isso que acaba acontecendo de fato. Bom, o valor também depende da variação da carreira de cada um. Então, o valor da média vai depender do histórico contributivo de cada trabalhador. Então, dependendo da variação salarial ao longo da carreira, a perda será maior ou menor com esse novo cálculo.
Então, mesmo tendo contribuído para o teto durante todos esses anos, a pessoa já não consegue o valor máximo do benefício do INSS, porque a média salarial, ou a média dos salários de contribuição, foi perdendo valor ao longo do tempo, de forma que o valor do teto anterior não condiz com o atual. Então, com a reforma, o impacto de se considerar 100% das contribuições e não mais 80% das maiores, resulta numa redução de 4,2%. Então, exemplo, a média salarial de um segurado que sempre recebeu pelo teto era de R$ 5.564,68, antes da reforma da Previdência. Ao usar 100% dos salários, o valor cai para R$ 5.331,84, que é uma redução de 4,2%. Então, quem sempre contribuiu pelo teto não terá uma média igual ao teto. Como assim? Bom, isso ocorre porque os valores do teto são corrigidos anualmente pela inflação, mas em dois momentos, 98 e 2004, eles tiveram uma recomposição superior ao índice e fez com que as contribuições posteriores fossem mais altas, mas anteriores permanecessem defasadas, trazendo a média para baixo na hora do cálculo da aposentadoria. Então, por isso, só recebia o teto quem conseguiu o fator previdenciário maior que 1. Então, antes os trabalhadores com rendimento maior dependiam do fator previdenciário maior do que 1 para chegar ao teto do INSS. Então, com a reforma, o fator deixa de existir. Ele só vai ser utilizado na regra de transição do pedágio de 50%. Então, por exemplo, um exemplo de uma pessoa que conseguia, antes da reforma, se aposentar com o teto. Então, assim, uma pessoa me procurou com 65 anos de idade, tá? E essa pessoa tinha 42 anos de contribuição. Então, ou seja, a média ficou um pouco abaixo do teto, mas multiplicando pelo fator previdenciário, que quando ele é maior que 1, ele aumenta o valor. E aí ele ficou acima do teto, que obviamente foi limitado pelo teto. Então, esse era um jeito da pessoa receber o teto. Era quando o fator previdenciário era maior que 1, que multiplicando acabava jogando lá para cima o valor da aposentadoria. Então, esse era um jeito de obter esse valor maior, obtendo o fator maior que 1, a média seria maior. Mas agora a gente só tem o fator previdenciário na regra dos 50%, o que acaba, porque aí a pessoa tem pouco tempo de contribuição, ela não atingiu todo o tempo de contribuição, tanto que ela entrou na regra dos 50%. Então, o valor acaba sendo bem menor. Então, o fator previdenciário, ele era aplicado sobre a média salarial antes da reforma de quem se aposentava por tempo de contribuição. Só que na maior parte dos casos, ele reduzia o valor dos benefícios, quando era menor do que 1. E na maioria dos casos, ele acabava sendo, na grande maioria dos casos, ele acabava sendo menor que 1. Mas podia aumentar para quem tinha mais anos de vida e de trabalho, que é o exemplo que eu acabei de falar. Então, se quiser chegar no valor máximo do INSS, que hoje é R$ 6.101,06, em 2020, o trabalhador terá que contribuir por mais tempo, porque a reforma permite que você receba mais do que 100% da média, desde que você respeite o teto. Então, uma mulher que recolhe por 40 anos, olha só, a mulher recolhendo por 40 anos terá o direito a uma média de 110% da média, por exemplo. Então, se você contribuir pelo valor máximo, tem chance de receber uma aposentadoria no valor do teto. Então, ou seja, ela tem que contribuir 10 anos a mais para que ela chegue a 40 anos de contribuição para que ela receba 110% da média. Só que assim, ela tem que ter um valor perto do teto, ou no teto, para ter uma redução e com esses 10% a mais ela chegar no teto. Por quê? Porque não adianta eu ter uma média de R$ 2.500 e receber 110% da minha média salarial, que eu não vou chegar no teto nunca.
Então, precisa tomar cuidado com isso, que eu estou vendo um monte de gente me procurando com uma média salarial de R$2.000 que passa a contribuir pelo teto e acha que vai se aposentar pelo teto, o que a gente sabe que não vai acontecer. Então, precisa tomar muito cuidado para que isso não aconteça. E qual é a relação da contribuição e o valor do teto do INSS? Bom, a regra geral para a definição do salário de contribuição é o valor que esteja compreendido entre o salário mínimo e o teto do INSS. Então, com isso, a base de cálculo nunca pode ser inferior a R$ 1.045 e, ao mesmo tempo, não deve superar R$ 6.101,06. Então, ou seja, eu vou contribuir com o INSS. Ainda que eu seja empregado, eu não posso contribuir com salário acima de R$ 6.000, R$ 6.106,06. Eu não posso contribuir com valor acima disso. E eu não posso contribuir com valor abaixo do salário mínimo. Por quê? Porque se eu contribuir com valor abaixo do salário mínimo, esse valor ele acaba não entrando na minha média. Ele acaba sendo não considerado. Então, precisa tomar cuidado com isso. E, além disso, as contribuições previdenciárias, elas devem acompanhar as faixas salariais aprovadas para o recolhimento. Então, dessa forma, as contribuições dos trabalhadores sofrerão alterações para mais ou para menos em função do valor da contribuição e o teto do INSS. Então, como é que eu vou receber o valor próximo ao teto? Bom, já te adianto que é praticamente impossível receber uma aposentadoria no valor do teto. Isso acontece também porque os índices de correção mudam com uma certa frequência e ele não é sempre o mesmo. Então, os índices utilizados para o salário de contribuição ao longo dos anos, por exemplo, a ORTN, que é a Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional, ela foi até 9 de 1984. O INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, foi até 12 de 91. O IRSM, que é o Índice de Reajuste de Salário Mínimo, que foi até 2 de 1994. E o IPCR, que é o Índice de Preços ao Consumidor Real, que foi até 6 de 95. O INPC, que foi até 3 de 1996. E o IGPDI, que é o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, até 1 de 2004. E o INPC de 2004 para frente. Então, um ano a inflação sobre os produtos e serviços pode ser muito grande, já no outro pode não ser. Então, tudo isso modifica o valor do teto do INSS e deixa impossível da pessoa se aposentar sempre pelo teto. Então, exatamente por essas variações nos índices de correção. Então, ou seja, você pode se aposentar somente perto do teto do INSS. Geralmente, a diferença entre o teto e o valor máximo que você pode receber vai girar aí em torno de R$400. E isso é um valor alto. R$400 é bastante. Então, mas a parte boa é que seu benefício é reajustado todos os anos com base no INPC. Mas então, como é que eu vou conseguir me aposentar próximo ao valor do teto? Bom, vai ser muito difícil você conseguir isso. Principalmente agora com a reforma da Previdência que está em vigor, porque ela alterou o período da base de cálculo, que é todo o período que você contribuiu durante a sua vida. Então, com as novas regras vigentes desde o dia 13/11 de 2019, quem se aposentar agora vai ter o período base de cálculo que vai levar em conta a média de todas as contribuições desde julho de 94. Então, o que significa que para você conseguir se aposentar com teto, todas as suas contribuições devem ser pagas com base no valor anual do teto do INSS. Além disso, existe um redutor para a maioria das aposentadorias depois de feito essa base de cálculo. Da média de todos os salários de contribuição desde julho de 94, você vai receber 60% mais 2% por ano de contribuição. Então, acima de 20 anos para os homens e acima de 15 anos de contribuição para as mulheres. Então, ou seja, se você quiser 100% do valor de todos os seus salários de contribuição, a média, né? Se você quiser receber apenas a média dos salários de 7 de 94 até a data da sua aposentadoria, você vai ter que ter
acima, ou seja, você vai ter que ter 40 anos se for homem e 35 anos se for mulher, o que é bastante. Então, para você receber 100%. Agora, se eu paguei a minha média 2.500, eu vou me aposentar com 2.500 trabalhando 35 anos no caso da mulher. Então, por exemplo, um homem que trabalhou 30 anos de tempo de contribuição, ele vai receber 60% mais 20%, ou seja, 2% vezes 10, que é acima de 20 anos de contribuição, 80% do período base de cálculo. Então, ele tem 65 anos e 30 de contribuição e ele vai se aposentar. Então, 60%, parte de 60%, ele vai ter 20%, que é 2% vezes 10, porque ele tem 30. Então, os 10 que sobram, que são acima de 20, vai multiplicar por 2, que vai dar 80%. Então, com isso já faz que o valor do benefício caia, porque a pessoa só vai receber 80% da média de todo o salário de contribuição. Então, assim, quando você for solicitar a aposentadoria, vai ser feita a média de todos os salários de contribuição que tiveram como valor o teto do respectivo ano de contribuição para depois ser aplicado o redutor. Então, ou seja, isso já foi feito, essa fórmula, o Fernando Henrique criou essa fórmula e já é feito se você atualizar os salários que você contribuiu anteriormente, você já vai verificar que esses salários não vão chegar no teto. Então, o que acontece? Você não consegue se aposentar pelo teto. Por quê? Porque a atualização do salário lá atrás, ainda que tenha sido pelo teto, você atualizando ele não fica no valor do teto. Então, já é feito de todo um jeito para você já sair perdendo, tá? Então, pelo teto, esquece, é muito difícil. Então, praticamente ninguém vai se aposentar pelo teto, mas também não pode jogar dinheiro no lixo. Então, para você não jogar dinheiro no lixo, o contribuinte tem que recalibrar o valor das contribuições. A definição do investimento depende da avaliação do histórico do tempo de serviço das contribuições. Por isso que é tão importante você fazer o planejamento previdenciário. Porque se você entrar no site do INSS, você vai fazer uma simulação de aposentadoria. Desde abril de 2020 está disponível esse sistema que está adaptado às novas regras implantadas pela reforma da Previdência. Então, você entra lá, serviços em destaque, que você vai clicar em simular aposentadoria, você precisa ter um login, né? O login vai ser o seu CPF, uma senha, e o sistema, ele não informa valores, é apenas uma previsão de benefício. Sem o envio da documentação para análise dos técnicos do INSS, não tem garantia de aposentadoria. Então, você entrando no site do INSS, ele só vai dizer que você entra na regra dos 50% daqui 2 anos. Legal, mas e quanto que eu vou receber? Isso aí você já quer muito, não tem. Então, gente, é importante você não jogar dinheiro fora, você fazer um planejamento para você ver quanto você recebe hoje, quanto você está pagando hoje, qual a sua média salarial. Por exemplo, na sexta-feira eu atendi uma pessoa que estava pagando R$ 6.101,06, o teto. A média salarial dela é de R$ 2.500, ou seja, não vai chegar no teto nunca. E aí eu fiz uma projeção para a hora que quando ela puder se aposentar, que acho que, se não me engano, é 2024, se ela continuar pagando pelo teto, ela vai se aposentar com um salário de R$ 3.200, ou seja, custo-benefício acaba não valendo a pena, você está jogando dinheiro fora. Então, você pode, com metade do valor, manter a sua média, tá? E aí você fazer um investimento paralelo, porque no caso ela não é obrigada a contribuir, ela é facultativa. Então, ela pode fazer um investimento paralelo a isso. Tem inúmeros investimentos e ela não precisa ficar vinculada só ao INSS. Aquela tal história, você não pode colocar todos os ovos em uma só cesta, porque aí depois você fica desesperada, esperando que só o INSS vai resolver a sua vida. E aí, será que uma aposentadoria, ainda que seja, no valor de R$5.000, paga todas as suas dívidas, paga tudo que você tem? Só um plano de saúde bom, hoje já é muito caro. Será que você vai ter condições de pagar condomínio, IPTU, IPVA,
convênio, despesas de alimentação. Então precisa tomar cuidado com isso. A pessoa precisa ver até que ponto compensa investir todas as fichas dela no INSS. Para aquela pessoa que trabalha em empresa, não tem o que fazer. Ou profissional também que recebe, mas muitos facultativos, ou tem gente até que ganha menos do que aquilo, tá pondo dinheiro em cima achando que vai receber um valor a mais, quando a realidade se mostra muito diferente. Você está colocando um valor que você não vai ter retorno desse valor. Então, por isso, o planejamento, a gente tem pedágio de 50%, pedágio de 100%, regra dos pontos, aposentadoria por idade, idade mínima progressiva. A gente tem muitas formas da pessoa se aposentar. Se antes já era difícil, se antes a pessoa já podia perder dinheiro por conta de se aposentar um pouquinho antes, um pouquinho depois, agora ficou muito pior. Agora a pessoa precisa ter conhecimento, ela precisa saber onde ela está pisando para ela não perder dinheiro. Então, é assim, muito importante. É muito necessário que você faça um planejamento, que você tenha a data que você vai se aposentar, que você saiba o valor correto que você tem que contribuir para você não jogar dinheiro fora, porque o que eu mais vejo são pessoas jogando dinheiro fora. E aí, às vezes, elas querem recuperar aquele valor, mas não tem como recuperar, porque elas pagaram e elas são contribuintes obrigatórios, mesmo a pessoa pôs do bolso, ela está tirando dinheiro, ela está comprando menos comida para pagar mais o INSS e achando que vai se aposentar. Gente, a reforma, a gente já teve, ainda tem gente achando que é os últimos 36 meses que vai definir o valor que ela vai receber, mas não é, mudou. A gente já teve reforma em 99, a gente já teve inúmeras, agora a gente teve uma reforma, uma emenda constitucional, mudou tudo. Então, não é desde 7 de 94 até a data que a pessoa vai se aposentar. É toda a média salarial. Então, precisa tomar cuidado, precisa ver se vale a pena, se não vale a pena o valor que você está contribuindo. Será que aquele valor está correto? Será que você não está diminuindo? Às vezes a pessoa fica desempregada. Eu vou contribuir pelo mínimo, vou contribuir pelo salário mínimo. Será que é bom? Será que não vale a pena fazer um sacrifício e contribuir um pouquinho a mais para não diminuir a sua renda? Então, tudo isso a gente analisa, a gente faz projeção futura no planejamento previdenciário. Então, é onde você vai analisar a situação da pessoa, vai analisar, vale a pena pagar 2 anos que eu deixei aberto? Não sei, você tem como comprovar? Só analisando, a gente tem que ver caso a caso. Mas o meu vizinho, esquece teu vizinho é uma pessoa, você é outra. Não é o que aconteceu para o seu vizinho que vai acontecer para você, tá? Então, todo cuidado é pouco quando a gente fala de aposentadoria. Essas são as minhas dicas de hoje, eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.